A reforma administrativa está voltando e o governo já sinaliza que vai discuti-la com o Congresso. O que será que vem por aí? Vamos discutir isso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e tenho muito medo da volta da reforma administrativa. Eu vou tentar fazer assim um rápido histórico e trazer depois a declaração do ministro Haddad, que é o ministro da Economia, mas que está discutindo a reforma administrativa, o que já demonstra aqui um ponto bem interessante sobre o que se pretende com essa reforma. Então deixa eu trazer um pouco do histórico. O último governo do presidente Bolsonaro, tinha a intenção de promover uma reforma administrativa. O ministro Paulo Guedes criou uma reforma administrativa, que era uma reforma administrativa muito ruim, muito absurda. Ela criava institutos como, por exemplo, você criar ali um período de trainee para o concurseiro. Então o concurseiro passa no concurso e fica um tempo trabalhando sem o cargo e depois que ele seria escolhido. O que dentro de uma lógica da iniciativa privada faz sentido, porque quem trabalha como trainee de determinadas empresas tem um currículo formidável e é contratado para outras, porque já foi um trainee em empresas de renome. Mas para a lógica do serviço público não faria sentido nenhum, porque você ser trainee da Polícia Federal, ser trainee do TRT, num concurso não faz sentido, já que a escolha é impessoal. Então, assim, era um absurdo, tanto que foi feita uma comissão, essa comissão, mesmo sendo composta aí por pessoas do governo, né, eles mudaram totalmente a reforma proposta pelo Paulo Guedes. Tiraram vários absurdos, mas criaram uma outra que era igualmente ruim. Por que ruim? Porque, na minha opinião, ela não acabava com privilégios e criava mais desigualdade num país que já é muito desigual. O serviço público, muita gente acha que, nossa, servidor é tudo mamata e tal. Tem uma série de estudos que mostram que, na verdade, existe, claro, diferenças grandes no serviço. Gente ganha muito e gente ganha muito pouco, né? O serviço público municipal, por exemplo, não tem uma remuneração gigante. Há lugares como o executivo, o judiciário, com grandes diferenças. Por exemplo, o executivo não ganha tão bem quanto o judiciário. E essa reforma aprofundava tudo isso, aprofunda tudo isso, porque ela existe hoje e o Arthur Lira quer que essa reforma avance aí na Câmara e depois vá para o Senado. É o que a gente vive hoje, né? E para mim, qual que são os dois grandes pontos dessa reforma? Eu poderia explicar aqui várias coisas, mas os grandes dois pontos da reforma é, primeiro, ele cria uma distinção entre carreiras típicas de Estado e o resto, eu chamo de resto. Quem que é o resto? O resto é o professor, o resto é o servidor administrativo, é o cara que trabalha com resíduos, né? O gari. E as carreiras típicas é juiz, promotor, pessoal da Receita, né? A polícia até entra nessas carreiras típicas de Estado. Esses daí vão ser intocáveis, né? E o resto vai poder, primeiro, você vai poder criar serviços temporários. Isso, você é contratado temporário por até 10 anos. Imagine você entrar e saber que 10 anos você vai ter que achar outra coisa, que você tem um serviço temporário. Então, a proposta de melhorar o serviço público brasileiro é você contratar pessoas para trabalhar temporariamente. Não faz sentido nenhum, Se você quer melhorar um serviço, você contrata pessoas temporárias. Então essa é uma das propostas. E a outra proposta é terceirizar. Você vai poder terceirizar tudo que não é serviço típico de Estado. Isso abre margem para corrupção e cria servidores que ganham menos, porque uma empresa terceirizada vai receber um valor pelo serviço de terceirização. Qual que é a proposta de melhora do serviço público por meio desses dois instrumentos que eu mostrei, que para mim são os piores da reforma? Então, não faz sentido nenhum. E essa é a proposta de reforma administrativa para melhorar o serviço público que existe na Câmara. A grande verdade, e vamos ser muito honestos, é que essa proposta, na verdade, quer economizar dinheiro. Mas o que eu acho covarde é economizar dinheiro do pessoal que é mais pobre, né? O pessoal que ganha menos.
Você não mexe com o juiz, você não mexe com o promotor, você não mexe com o defensor público, você não mexe com as grandes carreiras do Estado. Você mexe com quem ganha menos. E por que isso? Daí isso é muito inteligente, né? Existe um grande lobby desses cargos, é muito mais fácil você mexer com quem é mais fraco. Então essa é a grande lógica da reforma administrativa. O que a gente vive hoje? Essa reforma, eu acreditei que ela teria morrido, né? Já que foi uma reforma do último governo. Mas hoje a gente vive uma nova concepção política, uma nova divisão política. Nós temos um presidente da Câmara com muita força que consegue pautar, né, as reformas do país, que consegue pautar a Câmara dos Deputados, que também é uma Câmara, né, que é muito oposição ao governo. Então ele consegue pautar. E o que eu acredito? O governo tem suas pautas e ele vai precisar negociar. Então, para ele conseguir passar algumas coisas, como outras reformas, algumas vontades, ele vai ter que se submeter à vontade do presidente da Câmara. Essa é a minha análise política aqui, simples, da situação que a gente vive hoje. E dentro desse contexto, a gente tem esse bate-papo aqui do Haddad, que ele falou sobre a reforma administrativa ideal e eu quero analisar aqui o que ele colocou. Vamos acompanhar aqui o que o Haddad colocou. Então, a reforma administrativa... Calma aí. Só passar aqui. Ele falou lá pro canal livre da Band e ele deu essa declaração aqui. Então, a reforma administrativa, para mim, tem que rever concurso público. Os concursos eles ainda são muito mal feitos, eles ainda selecionam de forma viesada, não são os mais adequados. O Estado... Olha, interessante, né? Para você acha que eu vou só falar mal, o que eu acho que a gente vai ver de agora em diante é assim, são diagnósticos muito corretos com receitas muito erradas. A gente vai ver alguém falando que eu acho que eles não entendem realmente como funciona o serviço público e quais são os graves problemas do serviço público. Eles até falam assim, não, isso não funciona. E realmente, né, o concurso público, eu acho que é um método que tem várias complicações. Eu acho que a grande complicação do concurso público é que realmente muitas vezes ele é uma prova que está totalmente distante da realidade prática das carreiras. Então você vai ver Polícia Rodoviária Federal, você vai fazer questões que poderiam estar numa prova de analista, que poderia estar numa prova de técnico, que poderia estar numa prova da Receita, que não tem uma correspondência prática com a realidade. Tanto que você vai ver matérias que assim, pô, eu fiz física, foi o primeiro concurso com física, nunca usei. Meus colegas não sabiam absolutamente nada sobre física, o pessoal antigo, porque a gente não usava, mas era um desejo da perícia, e ainda assim, na PF eu vejo a mesma coisa. Tanto que assim, a PF mudou totalmente o concurso, e assim, muitas pessoas falam que várias matérias ali não têm absolutamente nenhuma relação. Então você faz um concurso simplesmente pelo próprio obstáculo que há nele, né, de você aprender aquelas matérias, e não para você utilizar na realidade. O que deveria ser feito era um perfil da profissão, tudo o que precisa para exercer aquela profissão, todas as habilidades e conhecimentos, e a partir disso você criar um concurso. Mas, no Brasil, o que é feito é assim, tem que ter português, tem que ter raciocínio lógico, tem que ter direito, e é isso aí, sabe? Então, existe realmente uma distância entre o que é a realidade prática e o que é concurso. E daqui eu vou falar uma coisa que é polêmica, né? Poderia ter, por exemplo, assim, alguma peça, alguma coisa que o policial faz lá na prática, alguma coisa que fosse relacionado mais ao trabalho policial ou ao trabalho como técnico. Poderia ter algumas fases, né? Mas isso custa, dá trabalho você fazer, então é melhor você fazer uma coisa mais genérica, né? E não tem nenhuma solução para isso, né? Hoje não vejo nenhuma solução, nenhuma proposta. As propostas legislativas, a Lei Geral de Concursos, ela é assim, a coisa mais chove no molhado que eu já vi na vida. Assim. Ela pode até servir para prefeituras e tal, mas para os concursos federais, os grandes concursos, não traz nenhuma novidade. O pessoal vende como, nossa, isso daqui vai mudar. Até o pessoal que é contra fala que coloca entrevista, mas não tem nada de previsão de entrevista lá. É só você ler, você vai ver que é uma lei que chove no molhado, ou seja,
até agora ninguém trouxe uma proposta concreta de melhora dos concursos públicos, né? É só esse, não, tá errado, precisa melhorar. O probatório, ele tem que ser levado a sério. Aqueles 3 ou 6 anos que a pessoa passa lá... Não é estável. Ele tem que ser levado a sério. Se a pessoa não tem vocação para o serviço público, pega dos 3 a 6 e elimina. Isso não é demérito. Pô, olha, não é o caso aqui de você ser um auditor fiscal, não é o caso de você ser um professor, não é o caso de você ser um médico. Acabar com a estabilidade em algumas categorias. Aqui ele está falando de estágio probatório, tá? Eu concordo com ele, veja. Muita gente quer que, nossa, vai falar do Haddad, o comunista, eu vou ficar falando... Cara, concordo com ele, tá certo. Estágio probatório realmente é um grande problema, porque de estágio probatório ele tem muito pouco, né? De realmente probar, né? De provar aí se a pessoa tem condições de exercer um cargo público. Isso daqui, até vou pegar um dado que foi levantado quando o Paulo Guedes mostrou a reforma administrativa deles, né? É menos de 1% das pessoas que são reprovadas no estágio probatório. Ou seja, vamos ser muito sinceros, né? Não há no Brasil realmente uma análise se o servidor tem vocação. Porque, assim, sinceramente, de 100%, menos de 1% tem vocação, a gente sabe que muita gente não tem. Mas o que acontece no Brasil? Um corporativismo. E aqui eu vou ser bem incisivo. Há um corporativismo. Ninguém vai querer tirar eu não vou pegar pesado com ele porque amanhã sou eu. Então, assim, existe uma cultura de você não eliminar. Até porque não há incentivos. Vamos supor, eu tenho lá um efetivo, um efetivo fictício de 100 servidores. Se no estágio probatório eu tiro 10, como que eu vou chamar novos? Às vezes já venceu a validade do concurso e tal, fazer concurso é complicado. Eu vou ficar sem 10 servidores a menos. Vou ficar sem 10 servidores, né? Então, assim, não há um incentivo você a tirar o cara. Muito pelo contrário. Se você pegar, e eu conheço colegas aqui dentro do serviço público, da minha esposa, que às vezes avaliam mal uma pessoa, elas são extremamente mal vistas. Ela fala, meu Deus, que maldade que é, por que você faz isso? Ou seja, há um desincentivo para que você faça uma avaliação correta. Não há um incentivo para que você realmente tire servidores ruins. E veja, ele falou do problema do estágio probatório, mas o estágio probatório tinha que ser visto e depois. E quem é servidor que depois piora ou que... Como que você faz, né? Poderia ser... tem uma lei que deveria regulamentar, por exemplo, a avaliação contínua do servidor. Isso nunca foi feito. Veja, é falado aqui, o Haddad já participou de outros governos, né? E assim, nunca foi feito nada sobre isso. Assim, essa lei, na verdade, ela busca economizar dinheiro, essa é a grande verdade. Não é a melhor do serviço público. Os setores da sociedade que apoiam a reforma administrativa, eles não estão a fim de melhorar o serviço público, estão a fim de economizar dinheiro, essa é a grande verdade. E daí você cria um discurso bem bonitinho para dizer, não, estamos pensando aqui na melhor do serviço público, né? Mas não é essa a realidade. O senhor defende? Mas vamos fazer... Se a gente selecionar bem, se a gente fizer um bom estágio probatório, se a gente fizer uma boa progressão de carreira, né? Uma progressão de carreira que efetivamente leve em conta o desempenho, você tem os ingredientes necessários para ter um bom serviço público. Porque o que eu tenho medo, assim, eu sou weberiano desse ponto de vista. Pô, você tem um corpo técnico de profissionais, eu vejo pela Fazenda, pô, a riqueza formal em pessoal e profissional. Pô, o Tesouro Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Receita Federal, o Banco Central, a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, pelo amor de Deus, pô, tem quadros excepcionais ali. E ele vai falando aqui sobre a situação aí do serviço público. Ele claramente falou que ele não quer a queda da estabilidade. A proposta original do Paulo Guedes queria essa queda da estabilidade. A proposta depois da comissão
da reforma administrativa não tem essa previsão da perda da estabilidade. Né? Até o pessoal da direita, escutando especialistas, entendeu que a estabilidade é um direito, então isso é uma grande bobagem, a perda da estabilidade, porque não é ela que preserva o servidor público frente a ingerências políticas. Nós temos inúmeras situações de servidores que, frente a ingerências políticas, se mantiveram. Então eu acho um caminho super interessante a manter a estabilidade. Mas ele fala assim, não, se melhorar o estágio probatório, se melhorar a progressão da carreira, isso vai resolver. Será que vai resolver? Né? Será que esse é o caminho? Eu acho uma discussão, e aqui, com todo respeito a qualquer político, bem simplista, mas bem simplista mesmo. Acho que o que existe muito é um corporativismo dentro das carreiras. Eu vejo isso daí, eu vou dar um exemplo, né? Na própria PRF, né? É muito difícil uma pessoa ser expulsa do serviço público. Eu já vi pessoas assim, não querendo trabalhar, eu já vi pessoas... Eu vou contar uma história, isso já prescreveu, eu acho que ela exemplifica muito bem. Eu fui trabalhar uma vez num plantão e um colega queria ir para massoterapia. Ele tinha marcado massoterapia durante o serviço. Eu achei um absurdo aquilo, né? Você tem 24 horas para trabalhar e 72 de descanso. Você pode marcar nos 72. Mas ele marcou num plantão e com certeza não era a primeira vez. Fiquei indignado, falei que não ia levar ele e tal. E daí ele pegou e fingiu que ia mostrar a cidade para mim, falou, para aqui, e desceu e foi para massoterapia. Ou seja, me enganou. E no fim, você sabia que ele queria dar um jeito para ir. Eu atendi esse acidente sozinho e tudo, a gente colocou isso na parte diária. O chefe também era uma pessoa muito séria. E essa é a realidade de muita gente do serviço público. Assim, muita gente não quer trabalhar, muita gente... E aí? Ele passou pelo estágio probatório. Né? Existe um corporativismo muito grande, assim. Eu vou dar um exemplo, né? O Sidney Vasquez, né? E aqui, falando com você que é bolsonarista, você que odeia ele também, que é lulista... É um cara que não deveria estar no serviço público, né? Eu li o processo administrativo dele, e o processo administrativo dele, por ele bater num frentista, todo mundo no processo administrativo, todas as pessoas que eles chamaram para o processo administrativo foi muito bem feito, falaram, não, ele realmente bateu, ele realmente... Expulsão do serviço público, advertência. E na época já estava prescrito, ou seja, ele não foi punido. Totalmente contra a Lei 8.112. Totalmente contra. Você vai ver lá, não tem sentido. O fechamento do processo. O processo está perfeito, menos o fechamento. Por quê? Corporativismo. Ninguém quer expulsar um colega. É muito mal visto. Eu já participei de uma comissão dentro do próprio concurso e falei, o cara errou, tem que ser expulso. Não, mas você tem que pensar na categoria, você não pode fazer... Mas tá aqui, ó, ele cometeu esse erro. Não. Existe um corporativismo muito grande. Como que você luta contra isso? Como que você luta contra os próprios desincentivos para você punir alguém? Para você mandar um servidor ruim? Como que você luta contra isso? Tô fazendo uma reflexão. Coloca aqui na resposta. E é isso que existe no serviço público. Não existe um incentivo para você tirar maus servidores. Você perde, às vezes, alguém, depois não vai ser reposto. É isso que é complicado e é isso que não é falado. Veja, é um discurso simplista. Não, vamos melhorar o estágio probatório, vai melhorar o serviço público, vamos melhorar a progressão da carreira. E concordo, as progressões na carreira sempre são por tempo de serviço, o que eu acho uma coisa muito inadequada. Tinha que ser por desempenho. Todas as carreiras do serviço público, a pessoa que trabalha mais é que tem mais problema, que tem mais dor de cabeça. E quem trabalha menos continua ganhando as mesmas coisas. Isso precisava mudar, mas é muito do sistema... até sindical brasileiro, né? O sindicalismo brasileiro quer aumentar o salário para todo mundo. Afinal, todo mundo paga lá o sindicato, tudo. E o governo faz mesmo negociações, faz aumentos baseado nessas discussões e não no desempenho. Né? Já viu 9% agora, vai ter a reforma, tudo sem basear em desempenho. Então, veja, ele mesmo fala que precisava pensar em desempenho, mas... isso não é feito e nunca foi feito historicamente. O que você acha de tudo isso daí? Deixa aqui nos comentários e bora estudar, pessoal!